Nesse vídeo vamos falar sobre o câncer de boca, uma doença muito comum e que infelizmente a maioria dos pacientes descobre tarde demais. Então através desse vídeo eu quero te mostrar quando é e quando não é câncer e o que você tem que fazer caso tenha uma lesão suspeita para que você não perca tempo e trate o mais rápido possível. Então deixa eu colocar aqui os slides. Então vamos lá, né? Então o conteúdo desse vídeo, vamos falar o que é o câncer de boca, vou te mostrar fotos de lesões benignas e malignas, como é o diagnóstico, como é o tratamento e o principal, o que você tem que fazer caso você tenha uma lesão suspeita. Aqui eu tenho colocado em todos os meus vídeos o meu currículo, sou o Dr. Jonas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e o cirurgião de cabeça e pescoço é o especialista em câncer de boca, é quem faz o diagnóstico, quem faz o tratamento e quem acompanha o paciente, pois após o tratamento ainda existe a chance desse câncer voltar. Então, vamos lá, né? Mostrar aqui algumas imagens. Então, o que é o câncer de boca? Deixa eu melhorar aqui esse layout. Então, o câncer de boca é um tumor que surge na boca. Geralmente ele surge como uma lesão endurecida, que ele vai crescendo cada vez mais. Então aqui na imagem você consegue ver um paciente que tinha um câncer na língua, que é o local mais comum. Esse tumor chega uma hora que ele fica ulcerado, aparece uma ferida, um buraco nessa lesão, e a tendência dele é crescer cada vez mais. Então, se você chegou nesse vídeo achando que está com câncer de boca, saiba que o principal sintoma é uma ferida que não cicatriza, uma ferida ou um caroço que não cicatriza, geralmente aparece em quem fuma, principalmente quem fuma muito e após muitos anos fumando. Então, em pessoas jovens, uma ferida que aparece, na maioria dos casos não é câncer de boca, às vezes só uma afta, é algo que aparece, em 2, 3 dias desaparece. O câncer de boca, ele costuma ser algo bem mais duradouro, geralmente ele não vai desaparecer, se for um câncer de boca de verdade. Então, a conduta, em muitos casos que tem uma ferida suspeita, é esperar 2 semanas e se realmente ela não desaparecer, é preciso procurar o cirurgião de cabeça e pescoço. O principal ponto do tratamento da doença em si é que se ele não for tratado, ele vai progredir cada vez mais e ele pode se espalhar para o pescoço. Então o tumor começa na região e vai migrando para os linfonodos do pescoço e a gente pode perder o controle, pode não conseguir mais curar o paciente se a doença fica muito avançada, chega uma hora que não temos mais tratamento. Então, os locais mais comuns dele aparecer é na língua e no assoalho. Assoalho da boca seria o chão da boca, a parte mais de baixo, justamente abaixo da língua. Então, aqui algumas imagens. Infelizmente os pacientes procuram muito tarde, então a gente costuma encontrar pacientes com lesões como essa daqui, uma senhora com uma lesão extensa na língua, aqui um outro paciente que tinha uma lesão na gengiva, que esse paciente a lesão estava escondida por baixo da prótese, por baixo da dentadura. Aqui um paciente com uma ferida no céu da boca, uma lesão diferente. A maioria dos casos de câncer de boca realmente é na língua, né, ou embaixo da língua, mas em alguns casos ele pode acometer o céu da boca ou até a região da bochecha, né, que no caso esse aqui pega a gengiva e indo para a bochecha. Tá? Então todas essas lesões são lesões muito características de câncer de boca. Se por acaso você chegou nesse vídeo e tá com uma lesão como essa, ou uma lesão que pareça muito essa daqui, fique atento, procure ajuda, porque realmente é algo que precisa ser tratado o mais rápido possível. Um ponto importante é diferenciar o câncer de boca de o câncer de garganta. O câncer de garganta, que é a região chamada orofaringe, é uma região que fica depois da boca, ela fica mais para trás e ela compreende as regiões das amígdalas, a região da base da língua e do palato mole, a parte mais posterior, né, do céu da boca, né, essa parte onde tem a úvula. Então, os tumores dessa região, que aqui a gente consegue ver a imagem, um tumor, por exemplo, que pegou a amígdala e subiu para o céu da boca, para a região do palato. Câncer de orofaringe, ele tem um comportamento diferente do câncer de boca e, inclusive, ele tem uma resposta melhor à radioterapia e quimioterapia. Ele tem uma relação maior ao vírus HPV, então ele pode surgir em pessoas que nunca fumaram, que não tem nenhum histórico de tabagismo, apenas relacionado à contaminação pelo vírus HPV, que ele é sexualmente transmitível. Então, na região da garganta, na região da orofaringe, podem surgir essas lesões aqui e aparecem em pessoas que nunca fumaram, tá? Então aqui algumas imagens de lesões benignas. Então se a sua lesão parece muito mais com essa daqui, fique tranquilo, provavelmente não é nada, tá? Mas é importante procurar um médico para que o médico examine e de preferência esse médico é o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lesão que é um papiloma, aqui a gente tem uma lesão que é uma mucocele, nessa região por baixo do lábio inferior, na frente do lábio inferior, ela é rica em glândulas salivares menores e elas podem obstruir e ficar cheias de saliva. Já essa aqui mais embaixo é uma mucocele,
da glândula sublingual, então a gente chama isso daqui de rânula, é um outro tipo de lesão também benigna que acumulou saliva. Essa daqui e essa daqui são aftas. Aftas são lesões que têm relação às vezes com a queda de imunidade, com infecção por cândida ou candidíase oral, tem relação com a acidez do estômago em pacientes que têm gastrite, é muito comum ter essas aftas. São lesões extremamente dolorosas, que às vezes elas assustam o paciente, porque aparece uma ferida na boca, mas em geral o câncer de boca ele não dói. O paciente tem uma lesão grande como aquela que eu mostrei e ele não sente nada, a não ser quando começa a crescer e começa a atrapalhar na hora de engolir, na hora de falar. Pode ser que ele ulcere e sangre, mas em geral o único sintoma é aparecer um caroço. Então é importante toda pessoa que fuma saber disso, se examinar, olhar dentro da boca se não tem nenhuma ferida, né, principalmente quando vai escovar os dentes. Mas alguns pacientes, eles já têm mais idade, já não tem mais nenhum dente na boca e acaba que não passa no dentista, não escova o dente, não cuida muito da saúde e aparece uma ferida e ele não vê e infelizmente acaba procurando muito tarde, né? Então o diagnóstico o principal exame para dar o diagnóstico do câncer de boca é o próprio exame físico, é olhar dentro da boca até ver a lesão e examinar a lesão. Quando temos uma lesão, a próxima etapa é fazer uma biópsia daquela lesão, é coletar um pedacinho dela para confirmar se é ou se não é um câncer. E confirmando que é câncer, existe tratamento para a maioria dos pacientes. O tratamento, ele sempre vai ter na balança a cura do câncer e a preservação da função. Então a gente vai fazer um tratamento que preserve a função, mas o principal é curar o paciente, é conseguir eliminar a doença, porque se não for controlada, aquela doença vai se disseminar e vai ser bem mais difícil controlar e pode chegar uma hora que a gente não consiga mais salvar o paciente. Para tumores iniciais muito pequenos, nós temos a opção de fazer a cirurgia, removendo ele todo, ou a radioterapia. Alguns tumores pequenos respondem muito bem à radioterapia, mas em geral, lesões iniciais, a cirurgia é a melhor escolha. Para tumores avançados, que infelizmente são a maioria dos pacientes, a gente precisa considerar duas modalidades de tratamento. Para o câncer de boca, a gente inclui cirurgia, após remover toda a lesão, complementa com a radioterapia adjuvante, que é o banho de luz. Então, a cirurgia para o câncer de boca é considerada uma cirurgia oncológica, em que nós temos que remover toda a lesão, incluindo margens de segurança. Então, por exemplo, aqui no esquema você consegue ver um desenho em que tem lá o tumor, né, a célula, a parte maligna, e aqui tecido normal. Então você vai incluir a borda esse tecido extra de segurança para que não sobre nada de tumor. Isso é tanto nas laterais como profundamente a lesão. Você precisa incluir um tecido a mais para ter certeza que não sobrou nenhum pedaço do tumor. Infelizmente, em alguns casos, o tumor não é removido por inteiro, as margens vêm comprometidas, seja a margem profunda ou a margem lateral. Aqui dá para ver que a margem lateral foi comprometida. E isso acaba aumentando a chance do tumor voltar porque sobrou um pedacinho dele. Para o câncer de boca, ele é um tumor que é muito agressivo, a margem comprometida ela realmente afeta o prognóstico, afeta a chance de cura. Então aqui é uma imagem de um paciente que nós operamos recentemente lá no hospital onde eu trabalho, o hospital público onde eu trabalho. É um paciente que teve um câncer de boca, aqui a gente já consegue ver que havia um linfonodo acometido por metástase, a gente desenhou aqui no esquema da incisão, o linfonodo é uma das formas do tumor se espalhar, então inicialmente ele se espalha pela drenagem linfática do pescoço. Quando isso acontece, além da remoção do tumor, que no caso, quando o tumor é da língua, a cirurgia é uma glossectomia, que pode ser parcial ou total, remover toda a língua. Se o tumor invade a mandíbula, a gente precisa fazer uma mandibulectomia associada, né, e fazer o esvaziamento cervical radical, remover todos os linfonodos da região, que o paciente já estava traqueostomizado. Isso daqui, que está desenhado, é o planejamento da reconstrução, utilizando um retalho miocutâneo peitoral. Então aqui é uma imagem de um paciente que passou por essa cirurgia. Dentro da boca dele dá para ver a pele da região peitoral, o retalho reconstruiu todo o assoalho, que é possível perceber que foi removido toda a língua, e essa pele dessa região, à medida que o tempo for passando, ela vai ficando cada vez mais parecida com uma mucosa, vai sofrendo uma metaplasia e vai ficando muito bem. Após essa cirurgia, removendo a língua, o paciente pode falar, mas com o tempo, nos primeiros dias, né, ele fica com um traqueóstomo, ele fica com a sonda nasointeral, mas é possível reabilitar tudo isso através de fisioterapia, fonoterapia, tá? Então, o pós-operatório dessa cirurgia, os pacientes se recuperam muito bem. Essa foto desse paciente, o paciente com 75 anos, operou no dia, aqui é no dia seguinte, após a cirurgia, o paciente já sentado fora do leito, não sente nenhuma dor. É uma cirurgia em que a recuperação é muito rápida para a maioria dos pacientes. Existe uma complicação que é chata, que é chamada fístula salivar, que é quando aqueles pontos da região, eles abrem, né? Então, quando um ponto aqui ele se solta, pode formar uma fístula salivar, que a saliva vai escorrer por dentro da boca para o pescoço, mas em
geral, quando não tem essa complicação, o paciente fica internado uma semana, né? A gente consegue tirar esses drenos, vai para casa utilizando a sonda e a traqueostomia, e à medida que o tempo passa, fica bem, né? Então aqui eu tenho um vídeo para mostrar de um paciente que eu atendi ele, cuidava dele lá quando eu fazia a minha residência médica no Hospital das Clínicas. Essa filmagem ele autorizou. Aqui na foto dá para ver o retalho, né? O retalho já não tem mais nenhum aspecto de pele, né? E aqui um vídeo para que você escute a voz dele falando, depois de ter perdido a língua. No caso, esse paciente, além de ter tirado a língua, ele tirou o céu da boca, ele teve um segundo tumor primário, que é algo que pode acontecer. Paciente que fumou a vida toda, ele pode ter outros tumores. Então a gente sempre tem que investigar bem a região e ter certeza que tanto o tumor que foi tratado não voltou, como se não surgiu um outro tumor. Então é por isso que a voz dele é um pouco diferente. Poderia ser até melhor se a cirurgia fosse só a da língua. Vou botar aqui de novo. Show. Certo? Então, para que você entenda que é possível, um paciente que fez a cirurgia 10 anos depois, fazendo esse depoimento, né? O câncer de boca, ele é curável desde que o paciente faça o tratamento, tá? E aqui orientações para você, né, ter, caso você tenha uma suspeita de um câncer de boca. Então, é importante ter realmente o conhecimento do que é a patologia e é importante buscar ajuda. E quando você busca ajuda, é importante ter o apoio da sua família, ter alguém que lhe ajude, porque são muitas etapas, é uma doença agressiva em que serão necessários vários tratamentos. E tudo isso leva tempo, e às vezes o tempo é o principal parâmetro. Se você depender totalmente do SUS, infelizmente o SUS tudo é muito lento e pode não dar tempo de você ser tratado, né, na velocidade que a doença precisa. O câncer ele não fica parado esperando você ser chamado na fila, é algo que você precisa agilizar. Então aqui eu vou dar algumas dicas, né, do que precisa ser feito. Então é importante ter exames para estadiamento, então saber quão avançado estava esse tumor na boca. A laringoscopia é um exame que vai olhar não só a boca, mas principalmente a parte posterior da garganta para ver se tem um outro tumor primário. E o outro exame de estadiamento é a tomografia de pescoço com contraste para ver o quão profundo estava o tumor e para ver se tinha linfonodos no pescoço. Então esses exames são extremamente importantes para a gente saber o quão avançado estava o tumor, o câncer de boca. Outros exames que a gente precisa são exames para avaliar o estado de saúde do paciente, que aqui eles vão depender principalmente das condições clínicas, de quantas doenças esse paciente já tem, né? Por exemplo, problema no coração, problema no fígado, problema no rim. Tudo isso precisa ser investigado para saber se esse paciente tolera o tratamento do câncer de boca, porque se é um paciente que está muito debilitado por outros motivos, outros problemas de saúde, talvez a gente não consiga fazer o tratamento ou fazer a cirurgia. Então são exames laboratoriais, raio-x de tórax, um eletro, um ecocardiograma. O ponto principal é a consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço, é ele que vai avaliar de fato e confirmar o diagnóstico, e em geral é o cirurgião de cabeça e pescoço que faz a biópsia da lesão, com anestesia local, ele anestesia lá onde tem o tumor, vai lá e tira um pedacinho dele para confirmar que é o câncer, e o tipo mais comum é o carcinoma espinocelular, e confirmado esse câncer ele tem tratamento, mas a gente precisa passar por essa biópsia. Outros pontos, a avaliação do dentista, porque se o paciente for precisar de radioterapia, não pode ter algum dente ruim, precisa tirar todos os dentes ruins ou fazer tratamento dos dentes ruins, precisa de uma avaliação com o nutricionista para que o paciente ganhe peso, para que o paciente consiga aguentar o tratamento. Então, se você está muito fraco, muito debilitado, porque em geral um tumor nessa região pode atrapalhar na hora de engolir, isso vai prejudicar a resposta ao tratamento. Se você estiver tão fraco ao ponto de ter que interromper radioterapia, interromper quimioterapia, pode ser que esses tratamentos eles percam a potência e o tumor ganhe essa nossa batalha, e é isso que a gente não quer. Então precisa realmente se alimentar bem e é interessante ter uma avaliação com o nutricionista. Alguns pacientes têm um abalo muito intenso, então é importante ter um acompanhamento com o psicólogo, acompanhamento com o psiquiatra, para não deixar isso acontecer, né? Não jogar a toalha, pois é importante saber que tem tratamento, tem chance de cura, precisa ser enfrentado, é algo que aconteceu na sua vida, não é uma culpa sua, é algo que aparece na vida de cada um de nós, em algum momento a gente vai ter uma doença séria, e essa aqui é uma doença séria, e você não deve desistir. É algo que, em algumas situações, alguns remédios podem ser utilizados para lhe dar mais força, mais coragem,
coragem para que você enfrente o tratamento. Isso precisa ser feito com um especialista, que no caso seria o psiquiatra. Se o paciente tem dificuldade para respirar, seria uma urgência, precisa procurar uma emergência, um hospital que tenha um cirurgião geral de plantão para que seja feita a traqueostomia para que você não morra sem respirar. Então é algo que tem que realmente ser feito rápido, caso o paciente tenha tendo dificuldade para respirar, principalmente relacionado a um tumor nessa região. E o principal, né, fazer o tratamento. Alguns pacientes, por conta do medo, se assustam bastante e às vezes alguns profissionais de saúde, infelizmente, eles não são treinados, não têm empatia o suficiente para transmitir toda essa informação e essa orientação para que o paciente se trate. Então, quando o paciente não trata na hora certa por conta do medo, por exemplo, alguns pacientes têm medo, mas eu não quero perder a minha língua, sendo que você tem um tumor na língua. Vai chegar uma hora que você vai perder essa língua mesmo por conta do tumor. Então, faz mais sentido você tirar o tumor e ficar vivo do que você deixar esse tumor crescer e chegar a um ponto de não conseguir mais tirar ele e você acaba morrendo por conta desse tipo de câncer. Alguns pacientes pensam assim, não, mas eu não quero usar traqueostomia, eu não quero usar sonda. Isso é algo que é feito na cirurgia. Mas se você não fizer a cirurgia, o próprio tumor vai causar isso e você vai precisar da traqueostomia e da sonda tendo o tumor numa situação muito pior, porque não vai ter mais tratamento. Então, às vezes, é uma preocupação com a cirurgia, mas a doença ela é muito mais séria e ela vai causar do mesmo jeito se não for feita a cirurgia. Na cirurgia é transitório, você usa a traqueostomia, depois que se recupera ela vai ser retirada. A sonda também é transitória, vai chegar um ponto que vai voltar a comer pela boca e vai poder ser retirada. Então, é algo que precisa sempre ser lembrado ao paciente, aceitar o tratamento, fazer o tratamento, porque tem chance, você vai ficar bom dessa, tá? E aqui só os locais onde eu atendo, caso você precise de mim, e as minhas redes sociais. Mas era isso que eu tinha para falar sobre o câncer de boca, doença séria. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Por favor, deixe nos comentários um pouco da sua história e compartilhe essa informação. Essa informação ela é muito escassa. Infelizmente, a maioria das pessoas que tem esse problema não sabe que tem e às vezes vai no médico e o médico também nem sabe o que é. Vai no dentista, o dentista acha que é uma infecção, fica tratando como se fosse, então não encaminha para o profissional correto. Então, essa informação ela é muito valiosa e precisa ser compartilhada para que chegue nas pessoas certas, principalmente em pessoas que fumam e que podem não estar se cuidando, podem estar já com câncer de boca, e a gente precisa pegar esses tumores no começo. Quando a gente pega mais tarde, é mais difícil tratar. Então o paciente precisa procurar ajuda e você pode me ajudar compartilhando esse vídeo aqui com as pessoas que você conhece, tá? E é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!